Agora, Marcel Nobre, seja muito bem-vindo. Bom dia. Você está bem? Bom dia, Renato Gal, tudo bem? E você? Tudo jóia. Meu querido, eu Tá falei de bom. fábrica de inteligência artificial e eu vou deixar a bola quicando para você chutar. Pois é, Renato Grau, meus caros amigos de Trends News, né? Quem não viu uma foto alterada pelo estúdio no estilo Estúdio Ghibli essa semana é porque mora numa caverna e não percebeu. Inclusive, nós fizemos aqui. E eu nunca sou o primeiro a postar, eu nunca sou o primeiro a fazer, porque eu gosto de digerir e mergulhar um pouquinho mais profundo para entender como é que essas coisas impactam e quais são os recados mais sutis e alguns alertas que às vezes a gente precisa ficar atento para essas novas modas. Então, primeiro, para contextualizar, quem não conhece o Estúdio Ghibli, ele é um famoso estúdio de animação japonês que criou aqueles famosos desenhos, A Viagem de Chihiro, Meu Amigo Totoro, dentre outros desenhos. Né? Muita gente fala assim, é a Disney japonesa, e não é justamente pelo contrário. Ela foi criada por animadores que com raízes no movimento comunista japonês, né? E os trabalhos desse estúdio, eles celebram o trabalho criativo e a solidariedade humana contra o capitalismo e contra a guerra. Ou seja, é exatamente uma anti-Disney japonesa e não uma Disney japonesa, né? E na recente atualização do ChatGPT, né? O ChatGPT já tem uma ferramenta de criação de imagem há algum tempo que chama DALL-E, em homenagem a Dali, a Salvador Dali, mas eles integraram uma versão avançada dessa ferramenta de geração de imagens e que provocou uma verdadeira febre nas redes sociais, um furor, quando muitos usuários recriaram suas fotos ou fotos icônicas no estilo do Estúdio Ghibli, que é esse desenho mais japonês e tudo mais. Isso teve tanto sucesso e tanta adesão em massa das pessoas que o Sam Altman, que é o fundador e o CEO do ChatGPT, se disse surpreso com o sucesso, pediu inclusive para as pessoas pararem de gerar tanta imagem, pois estava derretendo as GPUs. Né? Lê-se que derreter as GPUs quer dizer também um consumo massivo de energia e a gente está derretendo o planeta também. E que seus funcionários precisavam dormir, ou seja, a culpa não é do workaholic ou do workaholicismo do capitalismo, mas sim das pessoas que estão acessando a imagem, por isso os colaboradores não estão conseguindo dormir. Ele limitou também temporariamente a geração de 3 imagens por dia para a versão gratuita do ChatGPT. Tem uma história rolando, Renato, que na verdade a OpenAI pagou algumas celebridades e alguns influenciadores para que eles criassem essas imagens e que isso viralizasse. E aí, eles, como todo mundo está gerando essa imagem, dentro da plataforma, permite com que o próprio chat GPT use essas imagens para treinar os seus modelos. Então, olha só o que está nas entrelinhas de lança uma ferramenta disruptiva pago ali, isso se é verdade, né? Isso saiu na mídia, eu não tenho um fato se é verdade ou não, então também não quero disseminar fake news, mas tem um papo muito sério de que, olha, algumas celebridades foram pagas para fazer, eles estão usando isso para treinar. Fato é que isso muda um pouco a forma como a gente encara a inteligência artificial, porque isso, por exemplo, o mercado de creator, o mercado de ilustração, o mercado de roteirista, o mercado de quadrinhos, o mercado de game, todos esses mercados são impactados profundamente a partir do momento que você tem uma tecnologia que qualquer pessoa agora pode criar um quadrinho, um action figure, em poucos segundos ali. Mas tem alguns fatos importantes para a gente refletir sobre o tema. Né? Primeiro, é que em apenas 1 hora dessa nova trend, então rolou essa nova trend e 1 hora depois o ChatGPT teve mais de 1 milhão de novos usuários na plataforma. O recorde anterior, eles tinham demorado 5 dias para alcançar 1 milhão de usuários, foi logo quando lançou o ChatGPT. Então a gente sai de 5 dias para 1 hora, como o mundo está numa velocidade, numa adoção exponencial, global, instantânea, né? Um negócio tão poderoso assim, e fez isso. Mas eu acho que o debate mais quente aqui é sobre copywriting, né? Pô, primeiro, a IA ela não cria nada, ela não é criativa, ela replica dados e modelos que ela foi treinado. Então, claramente, a OpenAI treinou o chat GPT com modelo e com informações e falou, olha, isso aqui é o estilo Simpsons, isso aqui é o estilo Pixar, e esse aqui é o estilo do Estúdio Ghibli. Só que provavelmente eles não pediram autorização para o Estúdio Ghibli fazer isso e provavelmente não pagaram nenhum tipo de direitos autorais e simplesmente usaram isso para treinar o modelo deles. E aí surge um grande bate-papo, um grande debate que é muito importante ter sobre direitos autorais e copyright. Fato é que as novas tecnologias elas ocupam um espaço que a legislação não chegou.
e a gente fica tentando ajustar a tecnologia à legislação, ao invés de ajustar a legislação à tecnologia, ou pelo menos um meio do caminho. Então, o Estúdio Ghibli não se manifestou ainda, possivelmente porque isso viralizou de uma forma que pessoas que não conheciam o Estúdio Ghibli como eu sabia quem eram os caras criadores, mas eu não lembrava desse nome, né? Eu conhecia o fundador, mas eu não lembrava desse nome, né? O Hayao Miyazaki é super famoso no meio e tudo mais, mas eu não sabia dessa estrutura do estúdio. Então, se por um lado tem esse negócio do copyright, as empresas gastam milhões de dólares para colocar o seu nome e aparecer no Google, né? Que daqui a pouco elas vão pagar milhões de dólares para o OpenAI para aparecer dentro de uma IA. E de repente esse negócio viralizou, e eu fui ver os trends, os top trends do Google, é bizarro, aumentou mais de 100 vezes a procura por Ghibli ou por Estúdio Ghibli. Então ficou numa situação de beleza, tem direitos autorais, mas ao mesmo tempo trouxe uma referência, porque é isso, né? Claramente ele está referenciando, ele está dando o autor, que é o Estúdio Ghibli, ele está dando essa amplitude, essa viralização para o Estúdio Ghibli de graça, mas ao mesmo lado eles não perguntaram se eles queriam que isso fosse feito ou não. Então tem aí uma linha cinzenta, uma zona cinzenta que a gente ainda precisa descobrir até onde vai os limites dessas empresas privadas, se elas podem usar ou não os dados, ou estilo privado no treinamento das suas IAs, né? Mas um ponto interessante é que tem uma reflexão sobre o impacto da IA, né? Por uma comparação, eles fizeram um vídeo em 2013 de 4 segundos, o Estúdio Ghibli, que demorou 1 ano e 3 meses para ficar pronto. Pô, e hoje, a gente está falando de 11 anos depois, não é um século depois, você faz isso em 30 segundos, né? Então, tem uma quebra, inclusive viralizou vídeos do Miyazaki falando lá em 2016, que isso era uma afronta à criatividade. E tem um ponto importante, né? Se todo mundo a partir de agora pode criar algo pasteurizado, copiável, e em segundos, onde que vai ficar a nossa autenticidade e a nossa criatividade. E por último, mas não menos importante, Renato e amigos, é que teve um artigo científico publicado em 2023 pela Universidade Carnegie Mellon e junto com o Hugging Face, que inclusive eu descobri isso numa palestra no South by Southwest, eu não sei se você estava junto comigo ou não, e nessa palestra eles citaram esse estudo e eu fui ver esse estudo. E alguns modelos de inteligência artificial consomem uma quantidade, na verdade tem diversos modelos de geração de imagem, e a geração de imagem é a que mais consome energia. Para vocês terem uma ideia, para você gerar uma imagem por inteligência artificial, é o mesmo consumo de energia para você ter 100% da carga do seu celular. Uma imagem, entende? Então tem modelos que estão consumindo uma quantidade de energia, por isso que o Sam Altman falou que estava derretendo as GPUs dele, porque imagina se cada pessoa, se tem 1 milhão de novos usuários e tem mais não sei quantos milhões de novos usuários, e cada um gerar 3 imagens, o impacto disso é bizarro. Então, apesar de ser uma trend super divertida, a gente vai precisar começar a pensar no uso consciente de ferramentas de AI e de outras tecnologias. A gente não pode ficar só brincando com a tecnologia enquanto a gente está fritando o nosso planeta e consumindo toda a energia, talvez por uma diversão mais do que para a produtividade ou para a criação de algo realmente relevante. Então, trago essas provocações da trend do momento aí, Renato Gal.